Oi, pessoal, estamos hoje para falarmos sobre uma alimentação saudável. Será que você está consumindo uma alimentação saudável? A gente primeiro precisa entender que quando consumimos uma alimentação saudável, temos uma probabilidade de ter uma melhor saúde, né? A alimentação saudável traz uma melhor saúde tanto física quanto mental. Então é importante, né, a gente ter esse consumo dessa alimentação que tem que ser quanto mais in natura possível, ou seja, quanto mais natural o alimento for, será melhor. Então, a gente tem que procurar alimentos que não sejam processados ou minimamente processados. Claro que eu não vou dizer que a gente vai ser radical e viver sem consumir alimentos industrializados, alimentos processados. A gente sabe que é importante a gente ter uma variedade na alimentação. Então, primeira coisa que a gente precisa falar é que a alimentação saudável precisa ser variada, a alimentação saudável precisa ser completa e a alimentação saudável precisa ser equilibrada. Então, o primeiro ponto é ser uma alimentação variada. E o que é uma alimentação variada? É que tem todos os tipos de alimentos, que tem todas as cores, que seja uma alimentação diversa, né? Que tenha frutas, verduras, legumes, leguminosas, que tenha uma variedade grande, né, de alimentos, que tenham proteínas. Então, a gente precisa entender que o prato precisa ser bem variado, bem colorido, bem diverso. E, se for possível, sempre priorizar alimentos mais in natura ou completamente in naturas, aqueles que não têm processamento ou minimamente processados. Segundo ponto para uma alimentação saudável é ser uma alimentação completa, que é incluir todos os grupos de alimentos. Então, temos que ter a proteína na alimentação, temos que ter o carboidrato, os lipídios, que são as gorduras, temos que ter as vitaminas e os sais minerais, e de uma forma que esteja em equilíbrio, que sacie as necessidades do nosso corpo. Então, o próximo ponto que precisamos falar é a alimentação equilibrada, né? Que não adianta só ser variada, não adianta ter só um tipo, né, de alimento, ou, por exemplo, só ter proteína, ou ter, mesmo que tenha, seja variada, tenha todos os grupos alimentares, mas você não tem um equilíbrio na quantidade dessa alimentação. Então, quando pensamos numa alimentação saudável, precisamos entender que a quantidade que vamos consumir deve ser adequada. Então, a quantidade de nutrientes para cada pessoa é diferente. Então, se é diferente, você necessita de uma quantidade de nutrientes. Eu necessito de outra quantidade. Outra pessoa precisa de outra quantidade. Então, cada pessoa tem que procurar entender, procurar saber qual é a sua quantidade de nutrientes, qual a sua quantidade de alimentos que você precisa consumir e consumir equilibradamente, tá? Então, quando você pensar em ter uma alimentação saudável para ter uma boa saúde, você precisa entender que precisa ter uma alimentação variada, precisa ter uma alimentação equilibrada e uma alimentação completa. Então, vamos ter no nosso dia a dia essa alimentação saudável.